Boa noite, pessoal. Vou dar início a mais um webinar, ok? O webinar de hoje vem trazer um assunto de técnicas de modelagem geotécnica. A princípio, a maioria das opções e das ferramentas vão ser mostradas no Studio RM, mas como a gente tem um portfólio grande de outras ferramentas, eu também pretendo, né, dentro do tempo, acrescentar outros softwares, tanto para aquisição dessas informações quanto para manipulação desses dados. Enfim, a ideia é mostrar as opções, né, de ferramenta e de trabalho, né, dentro desse contexto aí geotécnico. Bom, vamos, né, como a gente está falando de um assunto assim de bem técnico, né? E também eu não sei, a gente espera, né, que a pessoa já tenha um conhecimento prévio, mas mesmo assim a gente já prepara uma parte teórica. Então tem um pouquinho da apresentação sobre os principais informações que a gente quer adquirir desse modelo geotécnico, né, alguns conceitos, para estar embasando a apresentação de uma forma geral, tá? Bom, então aqui, esse slide a gente gosta de mostrar porque é uma maneira de apresentar, né, os produtos que a Datamind possui. Então, dentro dessa etapa aí, ó, de aquisição de dados geológicos, né, eu tenho o Serovision, que vai me auxiliar bastante nas informações de aquisição de dados diretamente já da cava ou de uma área, né, que eu tenho uma foto, um tipo de arquivo para mapear. E eu tenho também o Core Profiler, tá? Que ele vai estar aí dentro dessa etapa, onde é uma ferramenta que é usada junto com o basicamente um pouco integrada com o Fusion, né, nessa parte de aquisição de informação e gerenciamento, mas ela é bem simples e tem uma ideia bem bacana, que se encaixa muito no propósito dessa parte de tecnia, tá? Então, e além disso, também o Studio RM. Então, a gente vai ficar mais ou menos nesses três softwares, vamos dar uma passada neles e tentar mostrar o máximo, né, dentro do tempo aí. Bom, então, falando assim de um modo geral sobre a caracterização geológica e geotécnica, né, consiste em alguns procedimentos, né, e essas para a gente ter essa obtenção dessas informações, né. Então, são ferramentas que contemplam, né, o mapeamento geológico, algumas delas aí já passando aí, no caso nosso, né, de mineração, no nosso contexto, a gente vai usar muito a descrição de sondagem, né, então, é um trabalho muito importante que deve ser feito ali já no galpão, e essa descrição vai conseguir, né, fomentar as atividades voltadas para esses modelos geotécnicos, né? Então, as principais informações aí que a gente vai estar buscando, né, desse dado instantâneo, assim, que você já consegue obter a partir de sondagem. Então, aí a gente já consegue ir caracterizando, né, os elementos necessários. Bom, o objetivo, né, da classificação geomecânica consiste em montar, né, ou delimitar essa hierarquia, né, dos elementos, dos atributos condicionantes. Então, o primeiro deles é a litologia, né? Então, a litologia, se a gente colocar, né, descrito dessa maneira, eu preciso de conhecer a litologia. Dentro dela, a gente vai separar de acordo com o grau de alteração, né, o intemperismo, e a coerência e a resistência desse material depois desse processo, né? E também, né, ajudando nessa orientação
de como que está o comportamento dessas litologias e também o quanto já foi fraturado ou não por processos, né, de intemperismo ou outros processos também. Então, a gente vem aí já para a última etapa, que seria as descontinuidades, né? Então, dentro de todos esses condicionantes, né, a gente pode começar a classificar o maciço rochoso em grupos ou classes, né? E o que vai associar o comportamento diferenciado do meio rochoso para diferentes solicitações de obras, né? Levando assim para um contexto mais geral, né? No nosso caso, a gente vai estar utilizando essas informações principalmente para a constituição, né? De planejamento de cabo, desenvolvimento de mina, mas são metodologias aí que vão ser usadas em outras etapas também, em outras áreas também. Bom, então a concepção semi-quantitativa do maciço, implicando na previsão de suas aptidões e seu comportamento geomecânico. A previsão do comportamento de maciço rochoso em escavações constitui o principal objetivo das classificações geomecânicas. Bom, então, para começar a falar de classificação geomecânica, a gente já começa a sair um pouco do termo só rocha e litologia e vem para esse geral de classificação dos solos, né? Onde eu começo com os horizontes, então eu já vou descrever um horizonte, né? Seja ele um laterítico ou um orgânico, e aí eu já começo com os solos do tipo saprolítico, onde que é o primeiro solo que tem esse conceito já geotécnico delimitado, né? E daí por diante é como se ele estivesse já perdendo as características, né? Mais principais. Então a gente vem aí desse laterítico, o residual jovem, né? Que seria o grau 3, um horizonte saprolítico ou saprófito, que seria o 4, horizonte de rocha muito alterada, né? Então a gente pode observar que a partir do grau de alteração dessa classificação do solo, eu tenho junto um outro dado importante, que é esse uso aí, né, do escarifador, categoria de escavação, né, que é essa transição do solo rocha, possui alguns blocos, né, compõe aí 10 a 90%, dificuldade de escavação, permeabilidade alta. Então, é outro fator também condicionante aí, a permeabilidade dessa rocha. Bom, o horizonte de rocha muito alterada, né? Vai ter uma escavação com explosivos, né? Que seria a terceira categoria. Ainda tem o topo rochoso mais preservado, alguns minerais em adiantamento de estágio de alteração, e mais alterações intensas, né? E ao longo de fraturas, de maciço e juntas de alívio. O horizonte 6, a gente tem escavação por meio de explosivos, então são os minerais um pouco descoloridos, mas ainda, né, tem uma resistência maior que no horizonte anterior, e alteração mais intensa ao longo das fraturas do maciço, que possui já juntas de alívio. O horizonte de rocha sã ou rocha fresca, né, permite só escavações com explosivos, e os minerais possuem, né, as características mais as propriedades físicas mais intactas, né? Então minerais vão ter brilho, sinais não tão evidentes de alteração, e pode haver alteração incipiente ao longo de fraturas do maciço ou juntas de alívio. Bom, então basicamente a primeira, né, o item seguindo aquela hierarquia, definição de litologia e grau de alteração, a gente começa a entrar nessa particularidade do material rochoso, né? Então, eu tenho um perfil, né, mostrando essa variação, né, que começa desde o solo orgânico ao coluvional, residual, já a alteração desse solo saprolítico, o saprólito, a rocha alterada, o maciço e a rocha sã. E aí a gente tem o objetivo de
a partir de furos de sondagem, né, descrever essas informações, né, coletar essas informações, metragens, DIP direct, DIP azimuth, e levar isso para o software e conseguir reproduzir isso, né, de uma forma onde, né, você consiga identificar esse comportamento geomecânico em maior escala. Bom, então, aqui eu tenho uma foto, tá? Tem duas fotos aí de uma caixa de testemunho, tá? Esse é o software Core Profiler, onde eu consigo tirar as fotos de maneira georreferenciada. Eu tenho um método, né, para estar georreferenciando, identifico o tamanho da caixa e esse pré-suporte aí para poder fazer esse ajuste da caixa, né? E aí eu consigo organizar as imagens dos box, né, que são importadas, e consigo adicionar controle de profundidade. Então, a gente faz a medida e série, né? Tipo, essa caixa vai conter do espaçamento aí do front de 47 até 51,3. Eu consigo fazer as medidas, por exemplo, material fraturado e o tamanho que isso está também, isso já vai calculando. Você tem essas linhas laterais aqui que ajudam na definição dos intervalos de amostra quebrada, além de um portfólio de fotos tiradas já que correspondem às litologias, né, existentes na mina ou no dado especial, né, o lugar especial onde está fazendo a coleta dessa sondagem. Então, você já tem uma biblioteca para consulta. Então, você compara uma foto com a outra e tal, para conseguir classificar esse material usando essa ferramenta, tá? Além também de conseguir fazer coleta de eixo, do ângulo, e as outras informações aqui na caixinha. Tanto é que eu poderia estar colocando aqui o grau de intemperismo, né? Então, a gente pode estar usando aí a nomenclatura 1, 2, 3, 4, 5, W1, W2, enfim. Então, a partir da foto, a pessoa responsável faz a descrição e consegue estar preenchendo essas informações aqui, e essas informações preenchidas, a gente consegue estar levando para o Studio RM ou um outro software de modelagem. Tá? Então, o Core Profiler é interessante nessa parte de aquisição desses dados, né, para mais de uma pessoa conseguir trabalhar. Às vezes, a gente sabe que várias pessoas têm que, às vezes, não tá no lugar, ou então se trata de uma situação como essa, né, você poderia estar descrevendo à distância. Então, é uma ferramenta interessante, além de ficar armazenado isso para consulta, né, para validação, enfim, faz parte aí dessa ideia de coleta de dados. Então, pensando aí que eu já analisei uma caixa de testemunho, já coletei aí as informações, né, de resistência e de grau de intemperismo de acordo com uma disposição já pré-definida nessa biblioteca, e a gente começa com a ideia de levar isso para o ambiente 3D e modelar. Tá? Eu deixei pronto alguns vídeos para facilitar. Então, aqui a gente importa, né? Aqui já seria importando os furos, e aqui eu posso mudar a visualização dos furos usando já alguns critérios, tá? A gente vai fazer isso mais para frente. Então, aí, ó, são possibilidades de estar visualizando essas informações, tá? Coletadas das medidas das caixas de testemunho ou, né, do próprio geólogo que está descrevendo os testemunhos. Então, a gente consegue trazer isso para o estúdio numa nomenclatura como se fosse planos, né? Então, eu visualizo esses planos ao longo
do furo de sondagem. Isso ajuda para visualização, tanto do Deep Direction, e também vai auxiliar muito na orientação das camadas, na hora de modelar. Ferramenta também de histograma, para a gente conseguir fazer essas análises de comportamento. Então, você consegue selecionar de forma interativa e com base na ferramenta anterior que eu mostrei do Core Profile, a gente consegue colocar essa textura, né, que seria essa imagem do testemunho colado na projeção do furo já criado no ambiente 3D. Então, você tem essa conexão aí, consegue interligar os dados, tá? Ó, os arquivos vêm direto do Core Profiler, tá? Então, as caixas de testemunho a gente pega e importa, né? Para esse ambiente aqui eu já tenho os furos criados. E aí, a gente consegue visualizar isso de uma forma integrada. Interessante disso, eu tenho Interactive Compositor para estar informando, né, para estar com esses dados mais de uma maneira rápida, né? Então, assim, dentro de uma lito conhecido, ou dentro do intervalo conhecido, essa ferramenta ela possibilita, né, a visualização, né, dessa informação de uma forma rápida. No momento que a gente ativa o Interactive Compositor, já tem uma caixinha na lateral que vai dando essas médias aí das informações. Além da parte também do plots, né, e da geração de logs, tá? Para estar conseguindo visualizar e fazendo esse perfil litológico aí, né, com essa outra função aí também. Então, aqui seria mais para estar plotando, tá? Criação dos mapinhas. Bom, então, a gente entra para a parte mesmo de modelar o intemperismo. Então, eu tenho esse indicador de decomposição química, desintegração física da rocha, deve ser avaliado pelas características de alteração da fase mineral, descoloração, perda de brilho, transformação química e desagregação física dos grãos estáveis e alterações químicas, tá? Bom, no projetinho aqui, né, que eu separei, a gente vai trabalhar com essa coluna de intemperismo, tá? Então, a gente tem aí uma definição de intemperismo de 1 até 6, né? O que seria uma classificação parecida, né, com essa aqui, já da tabelinha do lado direito. Então, 1 seria o mais fresco, né, a rocha sã, nenhum sinal visível. Então, isso está bem parecido com a classificação dos solos, né? Então, não vou ficar repetindo aqui, falando tudo, mas seria isso. Então, a gente considera aí o mais fresco, mais próximo da rocha com as suas propriedades físicas inalteradas, e a 6 o mais pobre possível, o material mais decomposto possível, tá? Então, para começar a modelar, né, o intemperismo, a gente vai usar os furos, né, os furos de sondagem e as classificações, né? Eu tenho um range grande de litotipos, tá? E como para mim é interessante definir nesse momento o grau, a princípio, né? Primeira coisa, eu tenho que seguir uma lito, né? Então, a partir dessa lito, eu vou definir aí os graus de intemperismo, de resistência e de fraturamento. Então, a gente não consegue fazer geotecnia sem litologia. Então,
não cabe fazer essa inversão. Então, primeiro, bem definido as litologias, eu optei em fazer um agrupamento dessas litos, tá? Então, mesmo assim, mesmo agrupando as opções, por exemplo, de máfica, né? Eu tenho aqui que essa é MD, mas eu tenho MD, eu tenho MS. Então, dentro desse grupo, só visualizando se eu estou dentro do mesmo contexto, né, de litologia, e eu tenho esses números aqui, 6, 5, 5, 2, 1, 4, que já são dados relacionados ao intemperismo. Então, eu deixo ele na lateral para ajudar essa visualização e conseguir já ver aí como é que seria esse arranjo, né, do material junto com esse grau de alteração, tá? E as informações de R1, R2 são informações relacionadas o arranjo de resistência, né? Então, com esse arranjo aqui, com essa disposição dos dados, a primeira coisa que eu preciso para definir, para ajudar, né, na elaboração dos modelos, seria as litologias bem definidas, né, visualmente, para a gente poder orientar as camadas, né, e começar a desenhar. Bom, então aqui eu tenho tem uma seção aqui, tá? Eu tenho redistribuído aí. Então, nesse contexto aqui, nessa legenda aqui, então eu tenho canga, hematita, jaspilito e rochas máficas, tá? E a classificação de intemperismo vai de 1 ao 6, tá? Essa caixa aqui, esse polígono maior aí seria esse branco, é uma linha da minha superfície, né, atualizada, com o pitch da cava final. Então, eu tenho esse caixote aqui, né, eu transformei isso em um sólido, onde eu seccionei aonde eu queria gerar essas seções. Tá? E aí, eu usei uma ferramenta muito simples dentro do estúdio, que chama o Create Contorno, que é uma ferramenta já que utiliza de algoritmos implícitos, mas não é uma ferramenta robusta de modelagem implícita, mas dentro dela você consegue definir se você quer a litologia de uma forma, um arranjo respeitando aí as médias, você pode ter a opção também de pedir um trend. Essa daqui que está bem perpendicular, está bem inclinada, e eu coloquei a opção de trend. Então, para a gente ver o comportamento, para que lado que está sendo preferencial, que direção que essa camada tem uma preferência, tá? Então, dentro do Create Contorno, é possível carregar aqui. Tenho um arquivo de furos aqui. Então, no menu Geology, então, no menu Geology, eu tenho o From Drill Holes, eu Generate Contour From Drill Holes, onde é possível realizar, né, de uma forma bem simples, essas strings aí, ou essa superfície de contorno, né, que vai ajudar no desenho das camadas. Bom, eu seleciono um arquivo e vou pedir, né, o atributo que será que eu quero desenhar. Então, aqui no meu caso, como eu tinha essas opções de litologia e depois eu acabei agrupando elas nesses grupos aqui para facilitar,
Eu vou fazer aqui, por exemplo, hematita. Então, eu tenho a opção de escolher se eu quero o topo ou se eu quero a base desse contato. Se eu tiver uma área, um polígono para restringir, ou se eu tiver uma falha, um outro objeto interceptando também pode ser inserido. Vou usar uma margem aqui maior, né? Trabalhando com um arquivo pequeno de furo. Então, vou colocar uma extensão maior aqui só para cobrir todo esse sólido meu aqui, que seria essa informação já do pitch, né? Para a gente conseguir ter esse contato aí mais definido. E aqui são os tipos de algoritmo que eu posso estar usando. Então, eu posso estar usando um algoritmo de mínima curvatura, ou distância média, ou então um trend surface, né? Então, eu vou usar aqui, por exemplo, a mínima curvatura, esse slope curvatura, e aqui o tipo de suavização que eu espero, tá? Se também tiver informações, né, de elipsoide ou já mais estudos mais detalhados, você pode estar inserindo também, né, as informações para o elipsoide de busca. Bom, dentro das opções de output, são vários, nesse momento, para essa função, vou usar só o output surface, tá? Então, eu selecionei hematita, vou colocar o nome de saída aqui. Possivelmente eu já tenho um gerado, vou colocar hematita A. Bom, então vamos visualizar isso junto com a cava. A cava deve estar. Então ficou bem grandinho do jeito que eu queria para interceptar a cava. Bom, vou colocar para visualizar em stream, em interseção, fica mais fácil, tá? Então aí eu tenho o trend, né? Eu tenho esse trend em relação à hematita. Tá? Então, se a gente olhar aqui o hematita azulzinho, essa primeira string, essa primeira superfície que eu gerei, seria correspondente a essa. E aí, a partir com essas litos definidas, né, e dispostas aí ao longo, né, dos furos, a gente dá início à modelagem das informações, tá? Então, restringir nesse espaço da cava com a superfície. Então, eu tenho as litos, todas as 4 aí bem dispostas. Bom, adicionei a informação de intemperismo, usei a legenda de lito, tá? Para ajudar na orientação. E para essas 3 sessões, eu alternei em usar a ferramenta de modelagem implícita, a ferramenta do Create Contorno, e também refinando mais as informações usando modelagem tradicional, tá? Então, a gente tem aí os 6 horizontes definidos. Bom, então, seguindo aí um fluxo que seria visualização desses furos, né? Conseguir fomentar, né, projetar esses arquivos, esses furos 3D dentro do estúdio,
com as informações necessárias, trabalhar essas informações no software, utilizando todas as possibilidades de visualizações de furos, né, e métodos para facilitar esse agrupamento de litologia ou de classificação ou de novas classes, criação do trend da litologia, ou propriamente dita a litologia mesmo, criação das strings, né, de intemperismo de acordo com a classificação e exportar essas seções em DXF ou DWG. Bom, aqui eu já deixei as seções todas em um mesmo objeto, né, de arquivo. Normalmente, quando a gente exporta essas seções aqui, a gente está trabalhando com 3 seções, então, para levar para outros softwares, né, conhecidos no mercado aí, que mexem com essa parte de processamento, né, das informações. Então, a gente precisa dessa seção bem organizada, com as strings fechadas dentro desse caixote aí, e basicamente agrupar num objeto e exportar elas DXF ou DWG para um outro software, tá? Só atentar para a versão, né, do CAD que for usar. E aí é possível levar essas informações. Bom, então aí só mostrando de novo como que fica esse arranjo, né, de todas as seções criadas. Bom, o modelamento de resistência, ele corresponde a uma estimativa de resistência da compreensão uniaxial da rocha. Então, ela é obtida por método semi-empírico, né? É uma parte realizada também no ato de descrição da sondagem. Então, eu tenho aí as configurações que são extremamente macia, média dura, extremamente dura. E aí, a ideia é refazer, né, a modelagem usando o grau de consistência. Eu tenho um mesmo intervalo litológico, né, onde esse intervalo litológico eu posso ter o mesmo intervalo litológico, né, e ele pode ter uma classificação, por exemplo, de W2, levemente alterada, né, e com resistência R4. E aí eu tenho uma média, uma resistência, uma outra, né, uma média dura, R4 média dura. Eu posso ter um W3, que é uma moderada alterada, com uma resistência de R4, né? Então, se modelam separadamente, né? Primeiro o intemperismo, seguindo aquela hierarquia, lito, intemperismo, grau de resistência e as informações de descontinuidade. Então, o que vai preservar aí seria as informações, né? Sempre vão levar em consideração primeiro a informação de lito. Então, dentro da sua lito, você pode ter classificações de alteração diferentes e ela pode ser aí média, pode ter a mesma resistência. Bom, aí outro item interessante seria a orientação espacial e a definição desses blocos, né? Então, a gente tem diferentes sistemas, né? Famílias determinam a formação desses blocos rochosos. Bom, para essa classificação, duas coisas importantes: a persistência, né? Que vai dar de acordo, né, o tamanho, a forma da geometria da descontinuidade. Então, eu tenho aqui um exemplo: persistência baixa, elevada,
né? E pelo menos 3 famílias sistemáticas de juntas razoavelmente contínuas formam os blocos rochosos bem definidos. E eu tenho também, além da persistência, o espaçamento, a quantidade volumétrica dessas juntas, né, o número de descontinuidades, a unidade de medida linear de área, volume, de frequência e grau de fraturamento. Tá? Então, essa abertura e preenchimento também é um dado importante, né? O espaçamento aí, essas distâncias e descontinuidades vão ser contíguas e pode ser expresso por adoção de intervalo numérico. Tem um espaçamento de descontinuidade aqui pela ABGE, mas normalmente as pessoas, né, as empresas trabalham com, às vezes, um critério definido internamente. Bom, acho que não vai dar tempo de fazer tudo que eu pretendi. Bom, falar um pouco dessa parte de espaçamento e fratura, de fratura, espaçamento e persistência. A ideia inicial era levar isso para o Estúdio RM, mas eu vou mostrar aqui no Cerovision mesmo, e aí fica de sugestão minha um webinar, né, com a manipulação dos dados obtidos do Cerovision dentro do Estúdio RM, a conexão entre eles, tá? Bom, aqui no Cerovision tem essa função bem interessante. Não sei se todo mundo já conhece o Cerovision, mas ele é uma ferramenta basicamente para captura dessas informações, Deep Direction, tá? Aqui embaixo a gente tem. Então, a partir de uma foto, eu consigo fazer a coleta dessas informações. E aqui eu tenho as orientações de set definido por família, tá? Essas informações aqui é simples de estar exportando e levando isso para trabalhar no estúdio. Tá? Incorporar os dados isso para adicionar as informações e para incrementar o modelo também geotécnico. Além disso, aqui ele estava antes nessa coloração, que é uma coloração, é tipo um mapa de calor, tá? Onde eu consigo ter aí a visualização através do que ele me mostra do posicionamento dos jipes, tá? Então, eu tenho aqui à disposição através desse mapa de calor e a mesma coisa do Deep Direction. Bom, essa etapa é interessante, né, para visualizar e ver como é que está o comportamento, né, da área que você precisa realizar esse mapeamento e coletar essas estruturas, mas essa informação é apenas visual, eu não consigo levar isso para o RM, tá? E já todas as informações de definição de famílias são bem organizadas, né? E separadas de uma maneira que é possível levar isso para o Estúdio RM, tá? Então, bom, vou pegar um exemplo dessa família aqui. Então, a gente tem as informações aqui, quando eu clico no Orientation Sets, né? Então, eu tenho aqui da família vermelha, eu tenho DIP de 43.5, Direction de 273.5, Deep Sigma e Deep Sigma Direct, Deep Direct Sigma seria o desvio. E aqui eu tenho a máxima persistência, né, dessa família. E os gráficos, né, para cada família eu consigo visualizar as informações do set de espaçamento, como que está a distribuição dessas informações. É possível ver também de forma acumulada, né? Os dados de forma acumulada. Além, né, de conseguir levar isso para um outro relatório e tá levando isso de uma forma bem bacana para estar plotando. Também a persistência de distribuição. Então, são dois dados interessantes que possuem no Cerovision, mas eu consigo trabalhar no RM. Tá? E também é possível acompanhar como que está de todas, né? De todas as famílias. Então, eu tenho aqui agora o set de espaçamento das 4 famílias, como está esse comportamento de forma geral aí. Tá?
Então, é dado pela família individual e também é dado de forma geral, tá? Bom, dentro das propriedades aí de cada família, eu tenho a visualização, eu consigo visualizar as descontinuidades, né? E seria essas orientações. Eu vou separar aqui uma outra família. Daí, então, eu tenho os dados, né, correspondente a essa família. Então, ele é disposto assim, nessa tabelinha. Essa mesma tabela é exportada, né, para o estúdio. Então, eu tenho tipo de estrutura mapeada, né, tenho as orientações, eu tenho o posicionamento, né, desse traço coletado que representa essa projeção do plano, esse trend e essa persistência. Tá? Então, cada item desse mapeado possui uma persistência e uma informação para uma informação dessa. Além que no Property View, na tabelinha do lado aqui, a gente tem esses dados, né? Se for avaliar o contexto de família geral, eu tenho aí ó, as médias, eu tenho os ângulos e as estatísticas aqui de Deep Direction e de Sigma dessas informações. Bom, à disposição, né? Aqui a gente tem dois tipos de material para ser levados para o Estúdio RM, né? Que seria todas as descontinuidades mapeadas e as análises dessas descontinuidades, né? Então, dentro desse set de análise, eu tenho as famílias, eu tenho a análise poliédrica dessas famílias. Então, eu tenho as cunhas, tá? Então, eu tenho aí o comportamento e a disposição, e em cada análise de uma família com a outra, quantas cunhas eu tenho resultado. Tá? Além dessas informações, tem junto a classificação, considera instável, estável com atrito ou instável. Posicionamento também, ele dá uma estatística de volume, levando em consideração que ele faz umas projeções, às vezes, grande da cunha, então é necessário dar um ajuste, né? Igual essa daqui, ela está ajustada na superfície da cunha, ok, mas pode ser que alguma outra criada de uma maneira mais exagerada, onde essa projeção extrapole, né, a área que você deseja refinar, né? Então, aqui é sempre interessante a gente voltar e posicionar a cunha para a região correta, né? Se for levar em consideração esse dado do volume, tá? Então, análise poliédrica, essa análise das informações, e tem análise tetaédrica, que para essa situação em si a gente não teve nenhum, que seria a projeção desse bloco, né, que vai, esse bloco aí que vai estar disperso. Bom, então só fazendo um apanhado aqui, né, do que a gente conversou, o assunto é muito extenso e muito complexo para ser introduzido assim
em uma hora e mostrar tudo que é possível fazer, né? Então, bom, é só contextualizando mesmo em relação a métodos e técnicas. Na geologia, então, a gente possui esses métodos indutivos de observação e interpretação desse meio físico, né? Para a gente, dentro da mineração e dentro desse contexto, é a nossa caixa de testemunho. Então, a engenharia pega esse método dedutivo e a partir de formulações matemáticas aí que são resultantes, a gente consegue fazer previsão do comportamento de interação, tipo obra e meio físico, né, que seria os planejamentos de cava e mina subterrânea, enfim, todas essas finalidades que são de extrema necessidade para se obter e ter esse acompanhamento do modelo geomecânico. Tá? Bom, gostaria de agradecer a todos que acompanharam, né, que fizeram a inscrição. A gente pede para estar fazendo uma resposta breve aí dessas perguntinhas aí para dar um feedback. A gente tem feito essas webinars com a melhor intenção, né, de conseguir aproximar as pessoas, né, que já utilizam ou também pessoas novas. Então é interessante o feedback, tanto sugestões também de outros temas ou de assuntos que vocês acham relevante, que considere que daria um bom webinar, que seria interessante a gente apresentar, tá bom? Bom, meu contato está aqui para alguma dúvida ou alguma coisa que passou realmente rápido e que não deu para detalhar muito. Se alguém estiver desenvolvendo algum trabalho nessa área, quiser trocar uma ideia, uma informação, se eu puder ajudar, estou à disposição. No mais, muito obrigada e boa noite.